Quem já apareceu? Shalom, bom dia. Meu nome é Ronaldo, sou presbítero aqui no Ministério Luzeiros e também do Instituto Gibor, do qual nós fazemos parte, eu e a minha esposa. Minha esposa é aquela loira que andou me fritando uns dias atrás aí, mas com razão, né? Nós homens somos muito resistentes a algumas coisas, né? Principalmente quando você não tem o controle da situação. E eu também vou estar falando um pouquinho sobre isso, que é o espírito de fortaleza. E temos que entender que ele tem o controle de tudo. Mas nós homens somos muito mais duros de coração, muitas vezes orgulhosos, e é aí que o Senhor nos pega e nos leva para o famoso deserto, ou então para uma caverna, para ter um particular para a gente. Amém? Vamos orar? Pedir que o Senhor nos dê graça nesse dia, que o Senhor nos oriente em tudo. Ronaldo, seu áudio sumiu. Vou te liberar aqui de novo, tá? Tenta aí, sumiu seu áudio e a imagem. Apareceu? Sim, agora falta só a imagem. Aí, pronto. Sumiu o áudio de novo. Vamos lá. Vê aí. Aí, pronto. Todo mundo me ouvindo aí? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família. Meu nome é Ronaldo, sou presbítero aqui em São Paulo, tá? Ministério Luzeiros e Instituto Gibor também. Vamos orar, que eu acho que tudo começa à base da oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais um tempo, onde o Senhor tem nos dado a tua graça, a sua misericórdia, o seu favor, e que nós possamos entender os Em tempos Deus. que estamos passando. Amém, Jesus. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Declaramos também, Senhor, e pedimos reforço dos teus anjos ao nosso redor, a nossa Amém, Jesus. Amém. em nome de Jesus, que os teus anjos de guerra e batalha espiritual, anjos de ensino, anjos Sim, que Deus. preparam essa fortaleza que precisamos lutar todos os dias, estejam sempre acampados ao nosso redor. Sim, Deus, em nome de Jesus. Salmo 91 diz isso, que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Aleluia. Nós acreditamos a tua palavra, porque Sim, Deus. é a palavra viva. E é Verdade. nessa que nos alinhamos e queremos estar sempre permanecendo e nos submetemos à tua vontade. Em nome de Jesus. Declaramos também, Senhor, cancelado todo e qualquer interferência, todo e qualquer ataque, todo e qualquer tipo de manipulação do inimigo, seja em qualquer nível, em qualquer instância. Nós declaramos cancelado, anulado e sem poder de agir. Declaramos também, Senhor, o poder do teu sangue sobre os nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa boca, para que nós possamos ouvir a tua ministração, a tua palavra, o teu ensino. E nós possamos também, Senhor, querendo estar sempre aptos a fazer a tua vontade. Que os nossos ouvidos sejam marcados com o teu sangue, os nossos olhos, a nossa mente seja levada cativa à tua autoridade e ao teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, meu nome é Ronaldo, sou presbítero e estava falando com a profeta Andréia, né? Que
Nós homens temos o problema de sermos duros de coração, porque é natural do homem, mas eu vou incluir também algumas mulheres também, mas é mais os homens. Não, eu vou, eu faço, eu aconteço. Não funciona dessa forma. Porque lá no livro de Isaías diz assim, capítulo 11, repousará sobre ele o Espírito do Senhor de sabedoria, Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza. Até aqui. No livro de Tiago, eu vou pegar até um pouquinho na parte financeira, porque nós homens temos esse problema, como eu falei, e diz assim, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O mais engraçado é assim, que nós, quando chegamos na igreja, há um tempo em que nós precisamos estar sendo realmente moldado à imagem e semelhança de Deus, como está no livro de Gênesis, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos que nos limpar, nós temos que nos desvencilhar de tudo aquilo que é do mundo. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos realmente estar vivendo essa segurança, essa fortaleza de Deus, nós temos que nos sujeitar. Minha esposa não gosta muito que eu fale essa palavra submeter. Eu mudei um pouquinho. Ela pega no meu pé. Isso é fato, tá? Se sujeitar é se submeter. Porque se eu submeto alguém, ela é uma autoridade sobre mim, onde eu reconheço que ele pode me favorecer. Mas para que ele possa me favorecer, eu tenho que respeitá-lo. Aí entra o temor, entra a sujeição, entra a verdadeira convicção de quem é que me domina. Eu vou rapidinho. Sou filho de uma ex-mãe de santo de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Magia Negra. Só para vocês entenderem. Eu venho de um lugar que a maioria já deve ter vindo. E a nossa confiança estava em coisas, situações, em poder aquisitivo. Só que a palavra de Deus ela nos confronta. E esse confronto, lá no livro de Isaías 43:11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. E lá no Salmo 9:9 também diz assim: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Vamos pegar um exemplo muito prático. A águia, ela faz o seu ninho no mais alto monte, para que nenhum predador chegue até ela, mas alguns acabam chegando. Eu estava lendo que a serpente chega e ela não come nada morto, ela caça. Outro inimigo da águia é o corvo. Para vocês terem mais ou menos a ideia da situação, do que o corvo faz, ele chega subindo nas costas da águia e fica bicando. O que a águia faz? Ela vai subindo mais alto. Ela dá o voo mais alto e vai subindo. Aí começa a faltar o que no corvo? Oxigênio. Então, o fator de eu me aproximar de Deus, quanto mais alto é o meu refúgio, quanto mais alto é a minha comunhão com Deus,
quanto mais alto é a minha dependência dele, eu entendo que ele vai me moldando. Eu entendo que ele vai me deixando cada vez mais e mais parecido com ele. Outro dia eu olhei para minha esposa e falei: eu vejo Cristo em você, por causa das atitudes, por causa da demonstração adversa ao que as pessoas esperam de nós, e nós começamos a transparecer. Aí entra a fortaleza, porque eu me escondo atrás do Altíssimo. Salmo 91, se vocês quiserem abrir, eu acho fantástico, porque é fora do comum. A palavra de Deus, ela é absurdamente perfeita. Quando eu falo absurdamente perfeita, porque ele é perfeito. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Eu só posso me esconder em alguém quando eu o tenho por Senhor, sobre aquele que me domina, sobre aquele que tem o controle da minha vida. E eu não posso fazer as coisas à reveria. Nós temos que orar sempre: Senhor, é para ir, Senhor, não é para ir, Senhor, é para parar. Isso é em todas as situações, isso é em todo momento, é ministério, é família, é negócio, e não há outra forma de fazer. Porque quando você se põe a ir e a não buscar respostas do Senhor, e muitas vezes você acaba realmente metendo os pés pelas mãos. E lá no versículo 9 diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Eu sempre coloco o Salmo 91 na primeira pessoa, porque eu tenho eu sou intercessor também, tá? E eu tenho esse costume de sempre trazer para a primeira pessoa, e aí eu lanço também essa palavra sobre o ministério que a gente tem, para que eu entenda, porque o meu eu tem que se converter todos os dias. O meu eu tem que se submeter, tem que se sujeitar, não tem outra forma. Porque quando eu faço as coisas do meu jeito, com certeza o Senhor tira a mão. Porque eu não posso simplesmente ir de qualquer jeito. Eu não posso, eu vou aqui fazer algumas comparações e agregando alguma coisa ou outra. Eu sou ex-guarda-costa, para vocês terem uma ideia. Tenho treinamento israelense. E o mais engraçado, que o Senhor me pegou por essa parte. Quando eu recebi uma última proposta, só para vocês terem uma ideia, para ganhar muito bem. Fui dar o ok para a pessoa tal, isso foi mais ou menos em 2011, mais ou menos. Fui dar o ok para a pessoa para cuidar de uma mulher, de uma criança só. Quando eu fui falar, não tinha orado, presta atenção, não tinha orado. E o Senhor, mas sentei assim, a pessoa colocou tudo no papel, tal, beleza, ok. Aí, quando eu ia falar o ok, o Senhor falou assim: não, por causa do teu chamado e do teu ministério. Eu só respirei fundo, falei: olha, não vou poder te atender, mas vou indicar outra pessoa. Depois, com mais tempo, eu conto o resto disso. Irmãos, o Senhor falou assim tão audível, a minha esposa, quando nós saímos, tal, era uma cliente dela, nós saímos assim, tal, e o Senhor, a Helena falou assim: e aí, o que aconteceu? Eu falei: casa caiu. Ela falou: como assim a casa caiu? O Senhor falou isso, isso, isso. Ah, se Deus falou, tá falado. Por que eu estou falando sujeição ou submissão, que seja? Eu não sou careca, tá? Eu tenho cabelo. Isso, o Senhor me pede um propósito. E esse propósito eu entendo que é para algo melhor. E muitas vezes o inimigo quer nos tirar desse propósito, quer nos tirar
dessa proteção. Não, vai lá, você tem capacidade, você pode. Opa! Se o Senhor falou não, por que eu tenho que ir? Enquanto o Senhor não fala, enquanto o Senhor não traz sinais, a gente não dá um passo. Sujeição, submissão, a proteção deles, irmão, presta atenção. É fora do comum. Eu não tenho outro Deus que pode me preencher. Não tenho outro Deus que pode me dar essa proteção, essa segurança. Aí vamos lá pegar na parte financeira. Homens, prestem atenção. O Senhor prometeu que não faltará coisa grande ou pequena. Perfeito? Realmente não falta. Realmente não falta. Porque Ele nos dá o sustento, Ele nos dá a condição para trabalhar, nos dá a condição para nos sustentar. E Ele é maravilhoso porque Ele não permite que você fique em vergonha. E muitas vezes você passa por um processo de vergonha que é para você aprender a não ser altivo. A palavra de Deus mesmo diz, Ele abate soberbo e dá graça aos humildes. E a santidade, ela acompanha essa humildade, ou vice-versa. Mas por que eu tenho que realmente dar um bom testemunho de pessoa humilde? Porque no momento certo, Ele vai te colocar num lugar de destaque. Quando Deus esconde um servo teu, ninguém acha. Presta atenção. Mas também quando Ele vai te colocar em destaque, ninguém pode te tirar. Em evidência que seja. Mas o fator disso tudo é que Ele é perfeito. E nós temos que reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Nada. E lá em Provérbios 8,14 diz assim: Meu é o conselho e a verdade e a sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Presta atenção nisso. Minha é a fortaleza. Irmão, não tem outro caminho, não tem outro lugar onde eu possa. Eu falei para uma pessoa essa semana, e o apóstolo, eu peguei isso do apóstolo Éder, porque faz todo sentido. Quando eu procuro uma mulher fora do meu casamento, é porque eu não estou tendo o respaldo em casa. Mas quando eu não procuro, eu não tenho esse problema, essa parte eu estou preenchido. A mesma coisa com Deus. Eu tenho que passar por um processo com Deus para poder entender que Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu sustento, Ele vamos dizer assim, é o tanque de guerra que eu preciso. Nós temos um instituto chamado Gibor. Gibor quer dizer guerreiro. E para que eu seja verdadeiramente um guerreiro, eu tenho que passar por um tratamento, eu tenho que passar por um processo com Deus. Eu não posso fazer de outra forma. Se eu faço de outra forma, eu sou altivo, eu sou autossuficiente. E com Deus não vai funcionar dessa forma. Porque se eu entendo que Ele me sustenta, Ele é a minha proteção, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é o meu consolo nas horas mais difíceis. Por que é que eu vou procurar outro Deus lá fora? Aí eu vou pegar um pouquinho sobre o profeta Isaías. Isaías não, Elias. Lá no versículo 8, do 1 Reis 19, ele se sentiu ameaçado. Fez tudo o que tinha que fazer, foi lá, venceu os profetas de Baal, venceu e realmente mostrou, e há um fator que eu gosto sempre de falar assim para o pessoal aqui, o que é que vai resplandecer em você? O velho homem ou o novo homem? O que é que vai transparecer? O apóstolo Éder falou um negócio muito legal. Se Deus te usar para curar alguém, fazer um milagre, você está preparado para ser alguém conhecido ou desconhecido? Eu prefiro que ninguém conheça o nome do santo, porque para mim a glória tem que ser dele. A glória tem que ser do Senhor Jesus Cristo, porque para mim eu não quero,
até falei também para a profeta, saindo da caverna. Então, que ele seja conhecido. Se você for usado para curar alguém no ponto de ônibus, quem é você? Sou discípulo de Cristo. Atua dessa forma, porque a glória é dele. O louvor, a adoração tem que ser sempre a ele, porque o profeta Elias estava esperando, tipo assim, que caísse fogo do céu a todo momento, mas não. Quer ver? Vamos lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Deixa eu só pegar aqui uma parte que eu gosto. Versículo 10. Ele disse: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem, para tirarem. Ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Muitas vezes nós queremos que chova meteoro, e não vai funcionar dessa forma. Eu falo que o intercessor o diálogo com Deus não é um monólogo. Eu tenho esse costume e falo que ele tem que orou, fica em silêncio. Aí Deus fala. E muitas vezes Deus não vai falar naquele momento que você ficou em silêncio. Deus vai falar com você durante o dia. Acontece isso comigo. E muitas vezes nós queremos nos fazer de vítima. Mas eu fiz isso. Aí eu só imagino Deus assim. Vai falando. Continua. E você vai dando linha. Você já terminou, querido? Já terminou, querida? Beleza. Agora vai, se arruma e vai trabalhar. É assim que funciona. Não é no nosso tempo. Deus não usa criança, ponto. Não usa menino, falando para os homens, né? Não usa menino. Deus usa homens maduros, mulheres maduras. E para passar por esse amadurecimento dói. Eu falo por mim. Onde você é moído, triturado. Jeremias 18 fala isso. Não triturado nem moído, mas é o vaso do oleiro. Se Deus tiver que quebrar, quantas vezes tiver que quebrar? Se permita ser quebrado. Porque é melhor ir para o céu marcado pelo Senhor e ter Isaías, Daniel, Moisés como vizinho do que o capeta como vizinho. Presta atenção, eu falo isso brincando às vezes, mas o Senhor, ele nos molda a sua imagem e semelhança. Uma vez eu ouvi uma pregação e falou assim,
Tem a digital de Deus. Para quando as pessoas olharem para você, verem Ele. Numa dessa profissão que eu exerci há algum tempo atrás, um dos chefes da segurança, para vocês terem entendimento mais ou menos, fui segurança de um ministro. Ele chegou para mim e falou assim: moço, você é cristão, né? Falei, sou, mas não me vanglorio disso e sei o meu lugar. Ele falou: o teu caminhar fala, o teu proceder fala. Então, procura se submeter, se sujeitar à palavra. Irmão, vocês podem estar de desacordo com o mundo. A palavra de Deus é bem clara. Eu tenho que ser inimigo do mundo. Eu falo isso muitas vezes para o meu filho e falei, filho, não queira ser aceito pelo mundo. É passageiro. Eu prefiro ser aceito pelo Senhor e ficar escondido. Nós estamos aparecendo agora, porque o Senhor realmente direcionou, falou com a minha esposa uns 2 anos atrás. Eu falei, se Deus falou, está falado, não vou retrucar e vamos que vamos. E eu não vou entrar nesse padrão de ficar agradando homens. Não vou. E aqui também quero agradecer o apóstolo Éder pela conexão que ele tem sido e pelo instrumento que ele tem sido também nas nossas vidas como um, um pai espiritual, sabe? Alguém que nos dá, tipo assim, alicerce para poder desenvolver o ministério. E eu acho muito engraçado que é o sistema de rede, né? Sistema de rede de pescador. Isso é fantástico. Isso, a primeira vez que eu vi ele pregar tal, a minha esposa fala, você vai, não te falei do apóstolo Éder? Eu falei, tá bom. Eu não piscava, que vai de encontro com aquilo que eu acredito. Então o Senhor coloca pessoas que vai ter a mesma visão que o Senhor te deu, vai ter a mesma direção que o Senhor te deu para você conquistar para o reino, não é para si. Entenda que muitas vezes as pessoas querem que você ocupe um lugar de destaque, se esconde, que aí tem um laço. Ah, vem aqui na minha igreja, você vai pregar para 300, 400 pessoas. Eu vou poder pregar aquilo que o Senhor quer que eu pregue? Irmãos, não passa a mão na cabeça de ninguém. A gente brinca aqui que a gente não passa pano para ninguém. É logo um rodo para ver se a pessoa cai na realidade. E entenda que o tempo está se estreitando, o tempo está diminuindo e o Senhor afunilando. E é uma coisa que eu aprendi e digo para as pessoas: Ele me liberta de mim mesmo, da arrogância, da soberba, do orgulho, dos traumas, das vergonhas, das maldições hereditárias, das maldições lançadas por outras pessoas, até mesmo de parentes que nos amaldiçoaram. E vou dizer algo para vocês. Não coma qualquer alimento. Não coma comida fácil. Ultimamente, você vai prosperar, tudo vai dar certo. Quando começa assim, eu falo, tira, corta, não vai não. Mas tal pessoa falou, ele pode ter falado, mas não quer dizer que vai ser. Para você viver a prosperidade do Senhor, eu vou entrar nessa parte aí, a parte que eu gosto de pegar. Presta atenção. As pessoas falam, mas por que a pastor fala tanto de dinheiro? O senhor que falou assim, olha, eu não falo de dinheiro, eu falo de oferta. Falo de dízimo? Falo. Mas aí eu vou explicar o porquê. Estava até falando com o bispo outro dia que o apóstolo Éder veio aqui em São Paulo, e aí a gente foi nessa igreja desse bispo, que ele também saiu do mesmo ministério que eu saí. Aí o pessoal questiona muitas vezes, tal, mas aqui o pessoal tem um entendimento legal. Eu falei, então, quando alguém, qualquer pessoa
seja cristão ou não. Ah, mas porque o dízimo, oferta, não sei o quê, a primícia. Vamos lá. Quando você estava no mundo, você bebia, fumava, usava droga, ia para motel. Você não pagava? Pagava. O seu dinheiro sustentou o reino do inferno. Sustentou o reino das trevas. Você levantou altares nesses lugares que para você cancelar esses altares, você tem que começar a investir no reino de Deus. Explicação simples. Eu parei outro dia, o Espírito Santo me deu isso, eu falei, meu, que tremendo. Por quê? Porque eu começo a esconder o quê? A minha vida profissional, a minha vida financeira. E eu entro no quê? Num refúgio, numa fortaleza chamada Espírito Santo. Ele vai me dando a direção, ele vai me convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Eu não posso simplesmente falar, não, minha vida está nas mãos de Deus, tá mesmo? Quando temos a soberba de dizer que eu vou, eu faço, aconteço, ou eu tenho um diploma excelente, eu tenho vários contatos, essa é a pior parte. Tal pessoa vai me ajudar. Eu tenho um padrinho falando de tal que conhece várias pessoas. O cara pode conhecer o mundo inteiro. Quando Deus quer tratar com você, quando Deus quer mostrar para você que Ele é a fortaleza que você precisa, o refúgio que você precisa, não há outro meio. As portas se fecham, pessoas esquecem o seu telefone, na verdade deletam, né? Apagam da agenda. Mas também há situações em que pessoas ligam para você e falam, olha, não sei como apareceu aqui o seu currículo. Eu preciso te entrevistar. Já aconteceu isso comigo. Para vencer, devemos reconhecer que nada podemos fazer na força do nosso braço, ou do meu conhecimento, ou do nosso conhecimento. Refugiar-se no Senhor é se entregar totalmente a Ele. Então, vamos falar do nosso, referente ao nosso ministério. Para que esse ministério dê frutos, para que esse ministério tenha uma rede para pegar muito peixe, para que naquele grande dia eu possa dizer para o Senhor, Senhor, eu consegui isso. Sei que é pouco, mas são pessoas que realmente amam o teu nome, amam a tua presença. E não há outro meio, não há outro meio. Eu tenho que reconhecê-lo como realmente o único e verdadeiro Deus, sem reservas, sem obstáculos. Não, o Senhor pode mexer nisso. Não, nisso o Senhor não pode mexer. Irmãos, eu tenho duas notícias para te dar, uma ruim e outra pior ainda. Ou você, como o apóstolo Éder falou, ou você se lança na pedra, que é Jesus Cristo, ou a pedra vai cair sobre você. Aí, se você se lançar de frente, se humilhar, a dor é um pouco menor, porque você está realmente se lançando na pedra. Agora, se a pedra cair na tua cabeça ou nas tuas costas, esquece, vai doer muito. Porque eu tenho que reconhecê-lo. Na parte financeira, homens, ele supre tudo. Na parte, outro dia até a profeta Andréa falou, né, de um testemunho que ela teve, que se arremete a todos nós. Eu tenho tal fatura para pagar, aconteceu tal coisa. Irmãos, Deus ele vai permitir que muitas coisas aconteçam, para que nós sejamos realmente escondidos no esconderijo do Altíssimo, naquela fortaleza onde ele vai trazer o suprimento. Vou dar um testemunho meu. Eu tenho uma pastora que eu amo, e ela
Outro dia foi orar e Deus me mostrou para ela. Aí ela disse que viu viatura de polícia. Eu falei, nossa, mano, eu tô tão quietinho, eu nunca fiz nada de errado nessa parte, né? Porque pra vocês terem uma ideia, minha mãe era filha de militar, meu pai não. Então, linha dura. E ela ligou para Adriana tal, e falou, como é que tá a situação? Eu falei, tá tudo bem, tal, só vai apertar um pouco e aí, mas o Ronaldo vai ter que trabalhar de sábado. E aí, quando a gente conheceu o apóstolo Hélio, começamos a entender melhor o porquê do sábado, né? Guardar o sábado. Não ser religioso, mas fazer para realmente você ter honrar a Deus também. É verdade, mano. É só para os homens, não, para as mulheres também. E faltava, acho que duas ou três parcelas do carro para pagar, para terminar de pagar. O senhor trouxe, falou com ela. Então, aquilo que eu falo, o Senhor é maravilhoso. Para que a gente conheça esse Deus, aí eu vou voltar no profeta Elias, que ele estava lá esperando, tipo assim, Deus matar o mundo inteiro, né? Acabar com Jezabel, mas não. A nossa caverna não é o esconderijo de Deus. Nunca vai ser, porque na nossa caverna eu fico quietinho ali, eu faço o que eu quero. Mas não, o esconderijo de Deus, eu sou treinado, eu passo por um processo. E esse processo, ele está me moldando, ele está me treinando, ele está me dando armas espirituais que é só ele que pode dar. Ele está me capacitando, ele está me ungindo, ele está derramando sobre mim a excelência do Espírito de Deus, para que eu faça aquilo que ele determinou, no propósito que ele tem para a minha vida. Não vou mentir, fugi muito, fugi muito. Olhei para homens, não olhei para Deus. Então eu estava saindo do propósito. Espera aí que eu dou um jeito em você. E como Elias, eu saio do trajeto que ele criou para mim. No livro da vida que eu tenho lá, ele escreveu algo. O livre-arbítrio é minha. O livre-arbítrio é meu. Então, nós temos que entender que ele tem o melhor. Ele tem o melhor plano, ele tem a melhor logística, estratégia de execução. Ele sabe como fazer. Muitas vezes nós temos que ir realmente para aquele lugarzinho lá secreto, que é no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. Eu não vou mais fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Por isso que Moisés disse, o Senhor falou para ele, eu vou enviar um anjo à frente de vocês. Ele falou, não, 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 não. Se o Senhor não for, eu não vou. É a mesma pegada. Se o Senhor não for à nossa frente, eu não dou um passo. Não dou um passo. Então, o que eu tenho para falar para vocês, ele é tudo. Voltando, né, no Salmo 91, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não tenha medo do espírito de Jezabel. Não tenha medo. Porque outra coisa que o Espírito Santo me falou, eu estava, desde sábado, né, alguém estava me pilhando aqui. Você dá risada, né, André? Então, alguém estava me pilhando, é segunda-feira. E ela foi viajar, né, para ministrar em Brodowski. E eu cuidando da casa, do filho, presta atenção. E eu preparando a ministração, aí ela mandou uma mensagem para a profeta André, falou assim, não, não, na terça. Ela tem esse costume, viu? Antecipar. Mas tudo bem, é bom. É assim que Deus também atua dessa forma, Deus vai antecipando algumas coisas. Então, o maior benefício que nós temos é ouvir a voz de Deus. Primeira coisa, irmãos, ouça a voz de Deus. Ouça. Não tem o Shema Israel?
que fala assim: ouve, Israel, ouve. Porque ele tem tudo preparado. Ele tem tudo bem organizado, a logística dele é perfeita, o caminhar dele é totalmente diferente do nosso. Ministerialmente, é ele que vai conduzir. Foi o que nem o apóstolo Éder falou, não, você vai escolher. A pessoa vai escolher tal, tá no seu ministério, beleza. Começou a se comportar de uma forma errada, meu, aqui é assim. Você quer ficar? Beleza, o padrão é esse. A palavra de Deus é a nossa bula, é a nossa bússola, é o padrão que a gente vai viver. Não está de acordo? Hasta la vista, baby, foi um prazer, qualquer dia a gente se encontra. É dessa forma. Se a gente não se vê aqui, a gente se vê no céu. Se você não estiver lá, eu não posso fazer nada. Entendeu? Então, o padrão, se você não tiver da acordo com o que Deus quer, se alinha. Se alinha. Porque eu não vou agradar a homens. Não vou agradar a homens, vou agradar ao Senhor, porque eu vou ter que prestar contas da minha própria vida e das que eu estou cuidando. Entenderam? Quero aqui fazer uma oração com vocês, pedir que o Eterno se derrame sobre vocês, capacitando vocês de uma forma sobrenatural, que o ministério de vocês tenha o DNA de Cristo, que vocês consigam ampliar as estacas da tenda de vocês, ampliar a estaca da tenda de vocês, do ministério de vocês, para que seja realmente uma rede onde a gente possa agradecer a Deus de uma forma, tipo assim, falar, eu não merecia tanto, cuidar de tantas pessoas, mas porque você tem que se sujeitar. A Adriana está aqui, eu não vou falar a palavra submeter, não, porque ela não gosta. Se sujeitar, mas se sujeitar assim de uma forma, meu, ele é Deus. Você fala que eu não gosto, é que você fala muito. Ela fala porque eu falo muito. Mas assim, o fator é esse. Entenda, gente. Se lança na pedra, por favor. Se lança, porque se a pedra cair em cima de você, lascou. Então, que o Senhor dê graça a vocês, que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde a vida de vocês, que o Senhor destaque anjos poderosíssimos de todos os níveis, em todas as áreas, em todo momento, para guardar vocês, os seus filhos, as suas esposas, os seus maridos, a sua parentela, que a sua parentela reconheça um Deus em vocês, vejam Deus em vocês, para que não seja nós, como o apóstolo Paulo falava, né? Que eu diminua e ele apareça cada vez mais. Porque não vai adiantar eu ficar aqui orando 24 horas, 48, 36, 72, não vai. Porque eu preciso de ação. Essa ação é simples. Faça-se a tua vontade, que venha o teu reino sobre a vida de vocês, que os decretos que o Senhor tem para vocês sejam assim, bomba, sejam meteoros de bênção sobre vocês, mas para viver isso, se sujeite a Ele. Não tem outra forma. Eu falo, não tem outra forma. A fórmula é simples e prática. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Que o Senhor dê graça a cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos leve a níveis sobrenaturais. Que o Senhor faça com que realmente entendamos e possamos ouvir a sua voz e cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, eu quero aqui abençoar, Senhor, a vida de cada um. Que venham, que essa semana eles tenham excelentes surpresas vindas do Senhor, que as tuas bênçãos os alcance, que o processo que cada um tenha que passar, eles possam entender que seja
para crescimento mesmo, Senhor, assim como tem sido o meu, que seja um crescimento para que eles sejam habilitados, que eles sejam cada vez mais e mais acrescentados, em nome de Jesus. Também abençoa a vida do apóstolo Éder, a vida da sua casa, da sua família. Abençoa também, Senhor, a vida da profeta Andréa, da sua casa, da sua família, da sua descendência, em nome de Jesus. Que nós entramos no teu tempo, no tempo e nas estações do Senhor, e não do mundo, mas no tempo e nas estações do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Shalom, shalom. Deus os abençoe em tudo. E, como a minha esposa diz, bora para frente.